O evangelho de hoje é Mateus 19, 3 a 12. Mateus 19, 3 a 12. O Senhor esteja convosco. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca leste que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne, de modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram então: como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus disse: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena se casar. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens os fizeram assim. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Sentir um pouquinho que eu irei refletir aquilo que nosso Senhor está querendo nos ensinar hoje com esse seu evangelho. Naquele tempo, é hoje, é agora, na hora que é anunciada a palavra do Senhor, acontece algo dentro de nós. Claro, para aquele que acredita. Quem não acredita, não acontece nada. Então, creia. O Senhor vai ensinar muita coisa hoje. Alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar. Então, primeira pergunta que eu faço: quem se aproximou de nosso Senhor? Os fariseus. Os fariseus, partido religioso na época de Israel, que em geral se colocava contra o Senhor. Eles seguiam a lei e a tradição dos antigos que eles criavam. Muitos eram hipócritas, porque ensinavam e não faziam. Acreditavam na ressurreição, isso era bom, e nos anjos, isso era bom. O resto, muitos deles se colocaram contra nosso Senhor. Alguns se converteram. Paulo era fariseu. Então, era um partido religioso judaico da época de nosso Senhor. Aqui, esses tais se chegam até nosso Senhor para tentar nosso Senhor. Segunda pergunta que eu faço: quem tenta? Quem é? O Satanás. Que foi que tentou nosso Senhor lá em Mateus 4, de 1 a 11? O cão, Satanás, o diabo. Quem tentou nosso Senhor na cruz? Satanás. Então aqui, quando os fariseus, esses aqui, se aproximam de nosso Senhor para o tentar, eles estão fazendo as vezes do demônio. Cuidado, não tem que tentar ninguém não. Se você o fizer, você fará as vezes do demônio. E é uma realidade triste essa.
Veremos por quê. Alguns fariseus, não todos, alguns, tinha fariseu bom. Paulo era um, Nicodemos outro. Muitos se converteram, outros não. Alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar. O que é que eles queriam, esses tais? Queriam tentar nosso Senhor. O que é que eles dizem tentando nosso Senhor? É permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo, ou seja, alguém quer casar, um homem e uma mulher. Atento que casamento aqui, na Igreja Católica e na Bíblia, é entre homem e mulher. Não tem outro, é entre homem e mulher. Então eles colocam, se um homem casar com uma mulher, pode mandar embora? E só coloca o homem em relação à mulher, nem coloca a mulher em relação ao homem. Ou seja, existe divórcio na Igreja Católica? É isso que estão colocando. Para ti, tu aí, ó, que diz que é Deus, né? O divórcio é possível? Pronto, a questão é essa. E qual era a prova aqui? Se Nosso Senhor dissesse não, se colocaria contra a lei deles, de Israel. E eles condenariam Nosso Senhor à morte hoje, agora. Era essa a tentação. Chegaram até Nosso Senhor e perguntaram, o divórcio é possível? Se Nosso Senhor disse, é. Então, pode divorciar, fazer o que quer. Quando a igreja não aceita. E se ele dissesse, não é possível, ele se colocaria contra a lei de Israel. E seria morto, ali, naquela hora. Eles iriam julgar e condenar à morte, hoje, e não na cruz. Então, essa era a prova que eles colocaram para Nosso Senhor. É possível ou não o divórcio? Se dissesse que não, seria contra a lei. Mas o divórcio não é possível. Então, como é que Nosso Senhor irá sair dessa situação? Jesus respondeu. Então, eles queriam pegar Nosso Senhor na lei, porque a lei deles aprovava o divórcio. Jesus disse, nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? Como eles citaram a Escritura, Nosso Senhor vai responder com a Escritura. Nosso Senhor é muito inteligente. Imagine um homem querendo pegar Nosso Senhor. Não consegue. Nosso Senhor já tinha entendido o que eles queriam. E pegou a Escritura para rebater o que eles estão querendo fazer. Nunca leste na Escritura, nunca leste que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher. Está lá em Gênesis 1, 26, 27, 2. Leia lá o relato. O que é que eu posso tirar daqui? Que na Sagrada Escritura, Deus cria só homem e mulher. Ninguém escolhe gênero e não tem outro gênero. Só existe homem e mulher. Na Sagrada Escritura, na Igreja Católica, mais do que na Igreja Católica, na Igreja Protestante também, na Sagrada Escritura, Deus só cria homem e mulher. E hoje em dia está essa confusão. O Criador, desde o início, os fez homem e mulher em hebraico. Ish, verhaishá. Ish, homem, ishá, mulher. E diz, continua. Por isso, o homem, raiz, deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. E os dois serão uma só carne. Matrimônio cristão é assim. Então, o matrimônio cristão é entre um homem e uma mulher. Os dois, cada um sai de sua casa, se unem e se tornam uma carne só. Uma carne só. Como é uma carne só, ninguém pode separar. Não existe divórcio na Igreja Católica. O Senhor respondeu a isso. Duas realidades aqui. Deus cria só o quê? Homem e mulher. Criou outro? Não. O matrimônio é entre quê? Homem e mulher. Se unem, formam uma carne só. Se é uma carne só, pode separar? Não, é uma carne só. Como é que vai separar uma carne só? Então, não tem divórcio na Igreja Católica. O Senhor respondeu na hora. E os dois serão uma carne só. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, aí conclui.
O que Deus uniu, o homem não separa. Não tem divórcio na Igreja Católica. Cria homem e mulher, matrimônio na Igreja Católica, entre homem e mulher, uma carne só, não se separa. No sentido que não tem divórcio. Claro que hoje a Igreja aceita a separação, não aceita casar de novo. Então, quem foi casado na Igreja, separou, pode continuar comungando? Pode. Se separou, era casado, separou e casou de novo, pode comungar? Não. Porque está casado ainda. A não ser que se declare que não houve matrimônio. É o processo de nulidade que o direito canônico contempla. Vou recordar. Casou na Igreja Católica, não pode separar. Se separa, não pode casar de novo. Alguém que casou, separou e não casou de novo, pode comungar? Pode. Pode ir à igreja? Pode. Mas se separou, casado na igreja, formou uma carne só, separou, casou de novo, pode comungar? Não. Porque aí é o divórcio. Não pode casar de novo. A Igreja Católica aceita o quê? A separação. Não aceita a nova união. Só isso. Então não pode comungar de novo. Porque o texto é esse, não pode comungar de novo. É contra o Evangelho de Mateus que o Senhor está dizendo. Tá? O que Deus uniu, o homem não separa. Não pode casar de novo. Se casou, pode comungar? Não. Aí, então, o Senhor respondeu. Divórcio pode, então, deixar a mulher casar com outra, ou a mulher deixar o homem casar com outro? Não, não pode. Porque é uma carne só. A igreja hoje admite até separar. Mas casar de novo? Não. Os fariseus, então, perguntaram. Então, queriam pegar Nosso Senhor. Como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Moisés mandou? Mandou. Está lá na lei do Antigo Testamento? Tá. Eles queriam pegar Nosso Senhor aqui. O Senhor está dizendo que não pode. Aí eles continuam. Então, por que Moisés mandou? Se não pode. Queriam pegar Nosso Senhor aqui para condená-lo à morte. Só que a lei de Moisés é do Antigo Testamento. O Antigo não tem a plenitude da revelação. Só quem tem é o Novo Testamento. Quem é o Novo Testamento? Cristo, que está ensinando. Então, quem é Moisés para Cristo? Ninguém. Moisés disse isso sim, vai dizer Nosso Senhor, por causa da dureza do coração de vocês. Por isso que Davi teve não sei quantas mulheres, Moisés teve não sei quantas mulheres, Salomão teve não sei quantas mulheres, por causa da dureza do coração deles. Eles não queriam admitir só uma mulher. Isso no Antigo, no Novo Testamento, nós estamos no Novo Testamento. Deus admite que um homem tenha 2 ou 3 mulheres? Não. Admite separar, mandar embora e casar? Não. É contra a lei do Nosso Senhor. Por quê? Porque criou um homem e uma mulher para que se casasse e formasse uma carne só. Pronto. Está lá no Gênesis. E o Gênesis é antes de Moisés. E uma lei anterior prevalece numa lei posterior. Então, se Moisés vem depois do Gênesis, não pode criar uma lei contra o Gênesis, que é anterior a Moisés. E o que é que diz o Gênesis? Formam uma carne só. Aquilo que e foi Deus quem uniu. O matrimônio cristão, uma terceira realidade, é Deus quem une. O sacerdote assiste, mas é Deus que une, que une o homem e a mulher. Isso é ele que une. Quem é o homem para separar uma união feita por Deus? O homem não tem autoridade para isso, nem Moisés tem. Então Moisés não tem autoridade de fazer isso, de dizer isso. Essa lei de Moisés não serve. É contra a lei do Senhor, que ele colocou lá em Gênesis, antes da lei de Moisés. Jesus respondeu o que ele vai dizer. Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, por causa do coração de vocês duros. Mas antes não foi assim. Uma lei anterior prevalece sobre a lei posterior. É o princípio da anterioridade na Sagrada Escritura. É o princípio de interpretação judaico-cristã. A lei anterior prevalece sobre a lei posterior. Uma lei posterior não pode anular uma lei anterior. É a tradição dos antigos, que eles seguiam. Então, Nosso Senhor aqui está evocando a tradição dos antigos que os fariseus seguiam. Então, os fariseus não conseguem pegá-lo em nada. É o Senhor que pega eles.
por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo, ele insiste. E no início como é que foi? Deus criou homem e mulher. O homem deixará a sua casa, a mulher deixará a sua casa. Se unirão, se tornarão uma carne só. E aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Uma lei humana não pode ser contra a lei de Deus. E a lei do divórcio hoje, dos estados modernos, é contra a lei de Deus. Essa lei do divórcio, que pode casar, separar, casar de novo, separar, é contra a lei de Deus. E uma lei humana eu não sigo, eu sigo uma lei de Deus. A lei humana não pode ser contra a lei de Deus. E se for contra a lei de Deus, eu, católico, sigo quem? A lei de Deus, pronto. Essa lei do divórcio, que hoje todo Estado moderno aceita, é contra a lei de Deus. Então, eu não sigo a lei do Estado moderno. Eu sigo a lei de Deus. Pronto. Por isso eu vos digo, e ele continua. Quem despedir sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, que eu vou explicar, e se casar com outra, comete adultério. Então, quem deixar a mulher embora, ou quem deixar sua mulher e casar com outra, comete adultério. E a mulher que deixar o marido, casado, será casado na igreja católica, e casar com outra, comete adultério. E se é adultério, pode comungar? Não. Não pode comungar. Eu não estou dizendo aqui que está no inferno. Preste bem atenção. O inferno, quem vai ou não vai, é cada um de Deus. Deus quem julgará. Estou dizendo que não o senhor está dizendo. Quem é casado na igreja católica, separou e casou de novo, se o cônjuge continua vivo, é adultério. Se um dos cônjuges morreu, separou, não tinha ninguém, pode comungar? Sim. Separou o cônjuge que era casado, morreu, pode casar de novo? Sim. A questão é se o cônjuge que você separou ainda é vivo e você casa de novo. O senhor está dizendo que é adultério. Não pode comungar. Só que ele diz que tem uma exceção aqui. União ilegítima. O que é isso? Pai que casa com filha ou sobrinho, sobrinha, mãe que casa com filho ou sobrinho, esses laços de consanguinidade, né? Que está no direito canônico da Igreja Católica, consanguíneo, está no direito canônico da Igreja Católica. Esse laço de parentesco muito próximo, a Igreja não aceita. Então, se um pai casou com uma filha, uma mãe casou com um filho, é válido? É um matrimônio válido na Igreja Católica? Não. Se ela vai até o padre, faz todo aquele trâmite para casar e nega que está casando com um filho, a mãe, ou o pai casando com a filha, e casam, aquele matrimônio é válido? Não. Não existiu matrimônio na Igreja Católica. Então, existem alguns casos que tornam inválido o matrimônio na Igreja Católica. Um é esse aqui que o senhor citou. União ilegítima, laço de parentesco, consanguinidade. Eu não sei o nome, consanguinidade, coisa assim. Ser muito próximo, laço de parentesco de sangue. Pai com filha, mãe com filho, ou primo de primeiro grau, não pode na Igreja Católica. Tá? O direito canônico contempla isso. Ou então, tem outro caso, que não houve matrimônio. Se alguém tem uma doença incurável e ocultou, se o noivo ocultou uma doença incurável para a noiva, depois essa doença se manifestou, não houve o enlace matrimonial. Então, tem alguns casos que a igreja considera inválido e ilícito o ato matrimonial. Não houve matrimônio. Aqui o senhor cita um. Qual é? União ilegítimo. Ilegítimo por quê? Porque contra a lei. O que é o ilegítimo? É aquilo que é contra a lei. Lege. Ilegítimo. Lege é lei. Aquilo que é contra a lei. Então, o pai casar com a filha é contra a lei. A lei da natureza humana. A mãe casar com o filho é contra a lei da natureza humana. Então, só nesses casos aqui que não houve matrimônio. Então, pode casar? Não pode, porque não houve matrimônio. Um pai que casa com a filha, que ocultou, está casado? Não. Pode casar com outro? Pode, não houve matrimônio. Entendeu? É o único caso, então. Essas uniões ilegítimas ou aqueles casos que o direito canônico, que é o direito da Igreja Católica, contempla. Fora disso, alguém que é casado legitimamente na Igreja Católica. Pode separar? Pode. Pode casar de novo? Não. Se casar de novo, o que é adultério. Essa é a verdade na Igreja Católica. E o Senhor continuou, né?
Então, se casar com outra, comete adultério. Nesse caso aqui. Os discípulos que estavam lá, então, primeiro ele falou com os fariseus, mas os discípulos estavam presentes, né? E disseram a Nosso Senhor, então, se a situação do homem é essa, não vale a pena se casar, não. Até os discípulos estavam envolvidos com essa história de casar uma, duas, três vezes, né? Que é errado, porque Nosso Senhor criou homem e mulher, né? E se unirão, e é união só. E aquilo que Deus uniu não pode separar. E Jesus, então, agora fala aos discípulos. Ele diz, não, então, se a situação é essa, não vou casar, não. Aí o Senhor responde agora aos discípulos. Nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Preste atenção agora que tem um outro ensinamento aqui. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento. O grego coloca os eunucos. O que é o eunuco? O que era um eunuco lá na época de Jesus, ainda hoje, se ainda existirem eunucos, eram aqueles escravos castrados para cuidar das rainhas. Eram castrados fisicamente. Para quê? Para não ter relação com a rainha. Para que a rainha não traísse o rei. Então, o nosso Senhor está dizendo, tem gente que nasce eunuco, ou seja, com um defeito congênito. Um defeito congênito que não possa ter uma relação. Nesse sentido, né? Qualquer outro defeito, não. Um defeito congênito, nasceu com defeito, que não pode ter uma relação normal, porque o adultério se consuma na relação carnal entre o homem e a mulher. Não é só na bênção na igreja, não. Se foram na igreja, teve a bênção, não houve o enlace carnal entre homem e mulher, não está consumado o matrimônio ainda. Então, o matrimônio católico é consumado no enlace carnal, na relação sexual carnal entre o homem e a mulher. Então, alguém que nasce sem a condição de ter uma relação sexual normal, né, é o que ele chama de eunuco. Né? Então, agora o Senhor está respondendo a eles, quando eles disseram, não vale a pena se casar. Tem gente que nasce com a incapacidade de ter relação sexual. Tem. Uma doença genética aí. Né? Homens incapazes para o casamento. Eunucos que nasceram eunucos. Outros são eunucos porque foram feitos eunucos. Aqueles escravos que eu acabei de falar, castrados para não terem relação com as rainhas. E há eunucos que se fazem eunucos por causa do reino de Deus. Quem é? Sacerdote, religioso, leigo consagrado, que não tem relação, entrega toda a sua vida sexual ao Senhor para o anúncio do reino de Deus. Então, matrimônio na Igreja Católica entre homem e mulher. Pode separar? Não. Se separar, pode casar de novo? Não. Se casar de novo, adultério. Se a mulher morrer, pode casar de novo? Pode. Se o homem morrer, pode casar de novo? Pode. Se separar e não tiver outro, pode comungar? Pode. Mas existem eunucos, aqueles que nasceram com defeito, que não pode ter uma relação. Então, se não pode ter relação, não pode casar. Eunucos que foram feitos eunucos, aqueles castrados para cuidar das rainhas, e eunucos que se fizeram eunucos livremente pelo reino de Deus e que também não casam. Quem são? Sacerdotes, religiosos, leigos, consagrados. Nosso Senhor hoje ensinou muita coisa. Né? Então reflita em tudo isso aí que eu disse. A nossa doutrina cristã é uma doutrina muito séria. E o que nosso Senhor quer é a nossa fidelidade. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, sua Mãe Maria Santíssima.